Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e desta vez para estudarmos o início da história dos Estados Unidos da América. Isso mesmo, a formação das 13 colônias, né? As 13 colônias iniciais que a gente vai ter ali na América do Norte, colônias inglesas. Quer entender tudo sobre esse assunto? Então, antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, curte o vídeo, comenta, compartilha. Então vamos embora, vamos embora, vamos embora. Formação das 13 colônias. Primeira coisa que você tem que entender, né? É uma coisa que eu venho repetindo em várias aulas aí de América colonial, né? E de Idade Moderna de uma maneira geral, que é a Inglaterra, a França, a Holanda vieram atrasadas, né, nesse contexto de grandes navegações, né, de expansão marítima, e então elas vão ficar com as piores terras. As 13 colônias, o território que hoje conhecemos como Estados Unidos, ele não era na época um território cobiçado, ele era visto como um território inferior, tá? Quais eram os territórios cobiçados? Os territórios tropicais, né, que seriam então as colônias portuguesas e espanholas, né? E aí a gente vai ter a Inglaterra ficando com essas terras aí que são consideradas inferiores, mas que a gente vai ver depois que até que vai, né, se desenvolver bem, gerando hoje a nação, né, o país mais rico do mundo. Então, vamos embora lá, vamos entender como que se deu a formação dessas 13 colônias, né, desse grande, desse assunto que é muito interessante, né, desse povo muito louco que é o povo dos Estados Unidos. Como eu falei para vocês, colonização inglesa, tá? E vai ser uma colonização diferenciada, porque, como eu falei para vocês, não são os produtos tropicais que Portugal e Espanha estão explorando, né? Mais ao sul a gente vai ter um pouco desses produtos tropicais, mas não vai ser de maneira geral, tá? Então a gente vai ter aí não apenas colônia de exploração, mas também colônia de povoamento, tá? Ou seja, pessoas se estabelecendo naquela região para viver, né, para morar e não apenas para fazer a América, que era um termo que eles utilizavam. Né? O que seria fazer a América? Fazer a América era chegar na América, pegar tudo que pudesse e voltar para a sua casa rico. Tá? Era uma coisa que era muito comum naquela época. Então a gente vai ter homens de origens díspares, podendo ser eles puritanos, católicos, presbiterianos, enfim, de diversas origens, tá? E a gente vai ter inclusive ingleses, irlandeses, né? A gente vai ter alguns franceses que vão aparecer ali junto, tá? Mas na maioria ingleses, a gente vai ter também irlandeses, a gente vai ter escoceses, tá? Todos esses homens, todas essas pessoas vindo para a América, tá? Muitos deles por conta da perseguição religiosa que a gente encontrava no momento de reformas, né? De guerras de religião, principalmente com as revoltas e reformas que vão acontecer na Inglaterra nos séculos 16 e 17, tá? Então, essas pessoas vão vir para a América como um refúgio, como uma tentativa de refazerem suas vidas nesse contexto de perseguição religiosa, tá? E eles vinham com a ideia do destino manifesto, que seria a ideia de que eles estavam predestinados a colonizar a América, a trazer para a América, né, os ideais religiosos que eles possuíam. Então era o destino manifesto, né, na forma dos colonizadores de virem e trazerem, né, a cultura e a religião deles para essa região, tá? E como que vai se dar essa colonização? Em um primeiro momento, a gente vai ter duas empresas privadas, né, que vão obter a concessão da exploração dessas terras pela coroa inglesa, tá? E essas empresas vão ser a Plymouth Company e a London Company, né? A London Company vai chegar primeiro, né? E ela vai então fazer o primeiro assentamento em 1607 lá em Virgínia, na cidade que eles vão denominar de Jamestown, né? Provavelmente o cara que chegou primeiro se chamava James, né? E aí ele deu o nome da cidade de Cidade do James. Por quê? Porque ele não era muito criativo, convenhamos, né? E aí a gente vai ter aí a primeira colônia, a colônia de Virgínia, que eu vou mostrar para vocês com o mouse aqui, ó. Aqui é a colônia de Virgínia, aqui é a colônia de North Carolina, né? Aqui South Carolina, aqui Geórgia, né? Aqui Maryland, aqui é Pensilvânia, New Jersey, New York, né? E aqui tem Massachusetts e outras também, beleza? Então, a gente vai ter aí essas 13 primeiras colônias que a gente vai ver melhor no próximo slide. Qual que vai ser o primeiro ciclo econômico? Tabaco, né? Principalmente ali na colônia de Virgínia, a gente vai ter a exploração, né? A tentativa aí de produção do tabaco, beleza, galera? O fumo, né? Que a gente conhece o fumo ou o tabaco.
E aí agora uma distinção muito importante que é entre colônias do norte e colônias do sul, tá bom, pessoal? Porque a colonização foi feita de maneira diferente, tá certo? Primeira coisa que você tem que entender: no norte vão se concentrar as pessoas que queriam morar, que queriam viver naquele local, principalmente os puritanos, tá? Lembrando que os puritanos estavam sendo perseguidos, tá? E até pela coroa inglesa em determinado momento ali, tá? E os puritanos eram esses calvinistas ingleses que eram contra, né, a religião que estava sendo predominante na época, né, a denominação, desculpa, que estava sendo predominante na época na Inglaterra, e eles vão então querer se estabelecer no que ficou conhecido como a Nova Inglaterra, que seria esse novo território que iria copiar o estilo de vida inglês, né, naquela região, tá? Então eles vão tentar se estabelecer ao norte. E outro detalhe que é interessante, né, é que algumas dessas colônias elas eram de posse holandesa em determinado momento. Quais são elas, Bruno? Era a colônia de New York, tá? New Jersey, né? Pensilvânia, e Delaware, tá? Que é aqui, Delaware tá, é a menorzinha aqui, bem pequenininha, coitada, nem dá pra ver direito. Mas enfim, essas quatro aqui, ó, Pensilvânia, New York, New Jersey e Delaware, elas eram holandesas em determinado momento. E aí, ao longo ali do início do século XVII, os ingleses e os colonos, enfim, puritanos ou não, né? Mas os colonos ingleses que estavam vindo, eles vão dominar essa região, tá? Então, para você que tá aí perdido, não viu a aula de América holandesa e francesa, lá tem um detalhe bem interessante, né? Porque Nova York já foi holandesa. Olha só que interessante, né? E aí a gente vai ter esses puritanos, como eu falei para vocês, tendo essa tradição aí manufatureira. Então isso vai ser um ponto interessante. Eles que vão vir para povoar esse local, para viver nesse local. E então a gente vai ter uma colonização bem diferente do que vai ser a colonização ao sul, que vai ser muito mais patrocinada pelos ingleses, pela coroa britânica. Beleza? Então, com esses puritanos chegando, né, nessas colônias de povoamento, eles vão então instalar minifúndios, que são pequenas propriedades agrícolas, tá? Onde vai se produzir de tudo, né? Desde o algodão, desde o fumo, desde insumos alimentícios, né? E eles vão ter o trabalho livre, né? Eles que vão produzir, eles que vão administrar tudo ali, tá? E produzindo para o mercado interno. Então, uma produção bem diferente do que a gente está acostumado, né? Do sistema de plantation, né? Que é o que a gente vê nas colônias portuguesas, nas colônias espanholas e nas colônias do sul das 13 colônias, tá? Então, desde o início, as colônias do norte rompendo com o pacto colonial, né? Já produzindo para mercado interno, desrespeitando aquela lei de que deveria vender para a metrópole, comprar da metrópole e acaba por aí, e vai ser assim desde o início, tá? E é uma característica que leva a gente a entender, né, todo o processo de Revolução Americana que a gente vai ver nas próximas aulas. Beleza? Agora falando sobre as colônias do sul, colônias de exploração, clima um pouco mais tropical, né, permitindo a produção de produtos tropicais, certo? E a gente vai ter então os latifúndios, né? Os latifúndios monocultores e escravistas. Nossa, esse daqui é o clássico, né? O clássico plantation que a gente vê nas colônias da América do Sul. E a gente vai ter então, né, essa monocultura. Daí você me pergunta, mas Bruno, o que eles produziam, né? Produziam essencialmente no início fumo e algodão, posteriormente chá, tá? São as três principais que a gente vai ver aí ao longo dos nossos estudos de 13 colônias, beleza? E a gente vai ter aí também a escravidão. Em um primeiro momento, eles vão tentar fazer ali a servidão dos próprios ingleses. Não vai dar muito certo, tá? E a gente vai ter então eles adotando a escravização de negros. Eles também tentaram com os indígenas, mas eles tinham uma repulsa tão forte com os indígenas, um preconceito tão grande, que eles acabavam marginalizando os indígenas, expulsando os indígenas, colocando eles para lá do território, tá? E em um determinado momento até exterminando esses indígenas nativos dos Estados Unidos, seja eles Sioux, seja eles Apache, enfim, tem vários troncos, né, linguísticos indígenas ali na América do Norte também, tá bom, galera? Então a gente vai ter essa escravização de negros que vão ser trazidos diretamente da África, tá? E os Estados Unidos também vai ser um país muito desgraçado em relação à escravização, tá? Então aí uma coisa bem triste e que vai reforçar um racismo muito grande nesse país para os próximos séculos, beleza? E a gente vai ter então também essa produção para o mercado externo, né? Porque deveria respeitar o pacto colonial.
Tranquilo? Então, a gente vai ter aí essas colônias do norte e do sul. E aqui trazendo para vocês quais são elas, né? Então, Massachusetts, Nova Hampshire, né? New Hampshire, Massachusetts de novo, né? Por um determinado momento. Depois, com o tempo, isso vai evoluir. Não vai ter duas Massachusetts, tá? Não se preocupem. Connecticut, Rhode Island, New York, Pennsylvania, New Jersey e Delaware. Essas aqui são as colônias do norte, são as colônias de povoamento. Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina e Georgia são as colônias do Sul que respeitam o Pacto Colonial e produzem para fazer a América, para dar, né, insumos para a Inglaterra. Tranquilo? Essas são as 13 colônias iniciais. Beleza? Então vamos seguir. Continuemos com a evolução dessa patacaiada toda, né? Como que vai evoluir essa situação? Em 1620, como eu falei para vocês, vão chegar os puritanos, vão ocupar as colônias do norte, né? E em 1630 eles vão fundar Boston, que vai ser uma capital muito importante pra gente ali, né, nos arredores de Massachusetts. Beleza, galera? Então, muito importante a gente ter essa noção, tá? Que os puritanos vão chegar logo no início, né? É claro que as primeiras colonizações vão se dar ali perto de 1607, mas logo depois chegam os puritanos, fugindo lá da perseguição inglesa, fundam Boston em 1630, né? E aí depois os católicos vêm atrás deles, olha que desgraçados, né? Em 1630 chegam os católicos, vão expulsar os puritanos, tá? Puritanos vão fundar então Rhode Island, né? Que seria essa outra colônia aí, tentando, né? Enfim, fugir desses católicos que estavam perseguindo eles. Beleza? Os católicos então vão ocupar Boston, beleza? E aí a gente vai ter três formas de governo, né? Essa é uma questão interessante também, que é a questão política e administrativa. A primeira era a indicação inglesa, que foi a mais ocorrida no início, tá? Ou seja, os ingleses eles indicariam um governante para aquela colônia, né? Os participantes daquela colônia iriam escolher um conselho, né? Um grupo de, enfim, de pessoas para tentar vetar e colocar os impostos, né? Então a gente vai ter esse conselho de pessoas que iria discutir com o parlamento inglês, tentando afirmar o seu caso, né? Tentando defender o seu caso para menos ou mais impostos, beleza? Outra maneira era a maneira dos proprietários, as pessoas que chegavam, governavam, né? E mandavam nos que estavam ali, nos que vieram junto consigo. E também tem o self-government. O que é o self-government? Que seria o governo próprio. Ou seja, aquele grupo de pessoas iriam se governar, né? Um grupo de pessoas que não iriam escolher definitivamente um governante, né? Para assumir esse cargo administrativo, mas que iriam então aplicar a auto-administração, digamos assim. Beleza? Outro ponto importante da economia é o comércio triangular, onde as 13 colônias vendiam rum, armas, né, e tecido para as colônias, né, ali na África, principalmente as colônias portuguesas, tá, e depois até algumas inglesas, tá, ali na Costa do Marfim, Costa do Ouro na época, tá, e a gente vai ter então esse rum, essas armas, esse tecido indo para a África. A África vendia escravos e ouro para as Antilhas Britânicas, inclusive a Jamaica, uma delas, tá? Que era uma grande produtora aí de açúcar também. E a Jamaica, então, vendia açúcar e repassava os escravos para as colônias ali na América do Norte. Beleza? Então a gente vai ter esse ciclo triangular que movimentava essa economia, tá? E a gente ia ter, então, o suprimento de escravos para as colônias do Sul e o suprimento de açúcar e de melaço para as colônias do Sul e do Norte, tá? Ambos consumiam esse produto. Beleza? E um ponto muito importante, talvez o ponto mais importante dessa aula, seja a negligência salutar. Porque por mais que a Inglaterra, ela queria, né, fazer a América, ela queria os produtos americanos, ela queria ficar rica, ela queria matéria-prima, né, para poder enriquecer. A Inglaterra, ela vai, né, em um primeiro momento, ignorar as 13 colônias e deixar, ó, a esmo, que elas se governem, que elas façam o que quiserem, tá? Então esse desinteresse inglês pelas colônias do norte, principalmente, a gente tinha um pouco mais de controle das colônias do sul, mas também não era grande coisa, não era comparado com o que Portugal fazia com o Brasil, com o que a Espanha fazia com as suas colônias, né? E a gente vai ter então esse desinteresse sendo benéfico para as 13 colônias que puderam se desenvolver sem as amarras inglesas. Por isso que a gente usa a palavra salutar.
o que seria salutar? Uma coisa boa, né? Uma coisa interessante para as 13 colônias. Por isso que é uma negligência boa, uma negligência salutar. Tranquilo? E a gente vai ter então o norte podendo exercer a sua liberdade comercial. Por quê? Porque a Inglaterra não mete o bedelho. Então tá tudo certo, tá tudo 10, né? A Inglaterra não tá se metendo, a Inglaterra não tá cobrando nada. Então o norte vai nesse comércio triangular enriquecer bastante, vai instalar manufaturas, lembrando que os puritanos tinham essa tradição manufatureira, vão fazer muito comércio, vão enriquecer, vão se desenvolver naquela terra, vai chegar um ponto que a burguesia que se estabeleceu ali vai ter bancos, eles vão criar bancos ali nas 13 colônias, eles vão ter uma marinha própria, então eles vão se desenvolver bastante, né? E esse desenvolvimento vai levando algumas ideias, né, de que, pô, cara, a gente já é um país aqui, velho. A gente não precisa mais da Inglaterra. E isso vai levar a um momento bem interessante da história no século XVIII, que vai ficar conhecido como Revolução Americana. Mas isso é tema de uma próxima aula. Espero que tenham gostado e espero que tenha ajudado vocês. Beijão, vou ficando por aqui. Valeu!